Estou preocupado com o movimento sem terra. Não estou preocupado com o ministro que está apoiando. Senhor Ah, presidente, vamos mandar prender tudo esse povo aí. Toda hora o MST vem invadindo a fala aqui. senhor presidente, senhor presidente, Xerire, acho que Xerire. no assunto eu já resumo tudo na primeira frase. Vamos assinar a CPI do arroz. Do deputado Zucco. Vamos assinar a CPI do arroz. Esse é o caminho. Assinar a CPI do arroz. Quem não deve, não teme. Eu assinei a CPI porque eu percebo aqui... Aliás, eu tinha muita admiração pelo ministro, não tenho mais. Por quê? Porque quando ele era da FPA, ele tinha um discurso a favor do agro. E quando ele entra no governo do PT, ele vira uma carta fora do baralho. Aliás, fez um esforço muito grande aqui para espalhar a narrativa de que a compra do arroz... Porque foram duas coisas. Primeiro é que não precisava comprar arroz. Podia subsidiar o agricultor. Desse 2 pila em saco em quilo para o agricultor, custaria a metade de 7 bilhões que o governo estava utilizando para isso. E a segunda é a forma como fez. Que todos, aliás, caiu por isso, ministro. E o senhor fez um esforço aí, até porque uma mentira contada 10 vezes, né? Na narrativa desse governo passa a ser verdade. A primeira pergunta que eu quero fazer é o seguinte: o senhor não teme ter o mesmo fim de Neri Geller? O senhor não teme ter o mesmo fim de Neri Geller? Por que Neri Geller caiu? Porque ele não é do PT. Neri Geller caiu porque não é do PT. E o senhor vai para o mesmo rumo. Pode ter certeza que em breve nós estaremos aqui falando isso. E nós queremos levantar o Rio Grande. Só em propaganda que o governo está gastando para massificar que o governo federal está ajudando o Rio Grande do Sul, dá para construir 500 casas no Rio Grande do Sul. É só fazer o cálculo, eu vou pedir informações sobre os milhões que o governo está fazendo. Até nas empresas de pedágio tem propaganda do governo. Em todas as redes sociais, em todos os órgãos de comunicação, os jornalistas falando e defendendo o governo. Que até agora, na verdade, não fez nada. Só fez propaganda. É solução pagar 2 meses para os funcionários de empresas? É solução dizer que o agricultor vai receber todo o apoio, e até agora qual o apoio que teve? Sequer houve um perdão das dívidas, porque o agricultor que perdeu tudo, perdeu colheitadeira, perdeu trator, vai pagar que jeito o financiamento? Então, a solução, deputado Zucco, é a CPI do arroz. Essa é a solução. Porque aí vai esclarecer essa lavagem cerebral que, infelizmente, o ministro veio aqui com muita dificuldade para explicar por que estava comprando e por que desistiu da compra. Desistiu da compra por quê, ministro? Desistiu porque... afinal, mas por que fizeram um leilão? E não sabiam que aqueles que estavam intermediando não eram pessoas habilitadas? Como é que habilita uma empresa de picolé? Como é que habilita e faz o leilão? Isso é um abuso. É bem aquilo que eu digo. O agro brasileiro, vamos imaginar assim, agricultura familiar, sem uso de empregado, porque a agricultura familiar é isso, sem uso de empregado, não produz 20% da alimentação no Brasil. 80%, e aí vamos incluir a agricultura familiar. 100%, 1 bilhão de alimentos. E o senhor é carta fora do baralho porque é o seguinte, porque tem o Ministério do Meio Ambiente que é contra o agro. Tem as ONGs que são contra o agro. Tem fortes fontes dentro do próprio PT que é contra o agro. Como é que o senhor vai sobreviver no meio dessa situação? Pode ter certeza, o seu caminho é o mesmo de Neri Geller. Então, nós precisamos realmente dizer, o agricultor brasileiro não arrume a desculpa da enchente do Rio Grande do Sul. A enchente do Rio Grande do Sul para comprar arroz foi uma desculpa.
Qual a desculpa para comprar leite importado e quebrar o produtor de leite? Qual a desculpa? Não teve nenhum tipo de enchente para ter essa desculpa. Aí cai o Neri Geller, aí o senhor vem dizer aqui, mas tinha alguma coisa em relação ao filho dele. Quer dizer, o senhor bota um veneno contra o próprio Neri Geller. Então, há suspeita. Se há suspeita, tem que fazer a CPI. É isso que eu penso. Quando tiver alguma coisa boa, eu vou vir aqui, vou ser o primeiro a dizer, o governo está ajudando o agro. Até agora, só está se vingando do agro. O agricultor vive sob a pena de 16 mil leis ambientais. 16 mil leis ambientais. Então, como é que nós vamos produzir? Se nós aumentássemos 5% da área no Brasil, produtiva, nós teríamos mais 1 bilhão de pessoas que iam se alimentar. E eu vejo aqui os deputados, né, que são mais da esquerda, dizendo que tem que resolver o problema da fome. Mas só tem uma solução, produzir comida. E eles mesmos são contra a produção de comida. Porque são contra o agrotóxico, porque são contra isso ou aquilo. Como é que você resolve o problema das pragas? Eu sou técnico agrícola, sou especialista em cooperativismo. Como é que você resolve o problema das pragas, se não é com inseticida? Como é que você resolve a doença de uma pessoa, se não é com remédio químico? Então, vim aqui com esse discurso que tudo tem que ser orgânico, que maravilha. Mas vocês sabem as dificuldades de quem produz a nível orgânico para a grande população. Então, ministro, qual será o posicionamento do Ministério da Agricultura na realização de novos leilões? Entendendo que a decisão de importar arroz, além de representar um duro golpe aos produtores rurais brasileiros, demonstra-se desnecessário e prejudicial à competitividade do setor no país. Ministro Fávaro, considerando que os agricultores gaúchos são os mais afetados pelas inundações e pelo consequente leilão do arroz, eles foram ouvidos? O senhor chamou a Federarroz para ouvir os produtores e eles concordaram com isso? Terceiro, quais foram os critérios técnicos para importar arroz? O arroz teria que vir com problemas trabalhistas de outros países, problemas ambientais de outros países? Ou pode ser arroz, sendo arroz pode ser qualquer tipo, o que vem lá de fora. Só que daqui, o produtor é massacrado pelo Ministério do Trabalho, massacrado pelo Ministério do Meio Ambiente, que no início aqui veio o assunto do café. Nós temos lá no Rio Grande do Sul um massacre aos produtores de uva, inventando problemas políticos para que, infelizmente, certas facções possam ganhar as eleições. Então, qual foi, eu repito aqui do deputado Medeiros, quem foi o iluminado para, certamente não foi o senhor, porque pelo jeito o senhor está lá fazendo um joguinho lá de, né, meio carta fora do baralho, fazendo o discursinho do MST, fazendo o discursinho dos ambientalistas, para o senhor sobreviver, porque o senhor quer o poder, né? O professor quer o poder. Então, a Conab, como é que agiu nisso? Como é que, diante desse levantamento de safra, a Conab disse que não tinha necessidade de importação? E como que faz uma importação tão litigiosa como essa para os produtores gaúchos, principalmente, e brasileiros? Portanto, senhor ministro, é muito triste a gente ver um país que tem todas as possibilidades, todas as riquezas, com 8% do território nacional produz para mais de 1 bilhão de pessoas. A cada 5 pratos no mundo, 1 é brasileiro. O único setor, ministro, que segura a economia que está em frangalhos, afundando, o dólar subindo, a economia, o desemprego morrendo, as empresas indo embora do país, os investidores indo embora do país.
O agro é o único que segura. Só que sabe o que está acontecendo? O maior desânimo da história da agricultura brasileira é o momento que nós estamos vivendo hoje. Desânimo. E desânimo é sinônimo de morte. As pessoas estão morrendo à míngua porque não sabem, não têm segurança jurídica do que vai acontecer. E cadê o ministro da FPA, que era o grande defensor do agro? Aquele ministro sumiu, mudou o discurso, mudou a pasta e agora veio aqui defender compra de arroz contra os nossos agricultores gaúchos. Levanta Rio Grande, apesar do governo. Obrigado, Cherini. Terminado a fala dos requerentes.